Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Vamos ficar de pé quem pode, para entrarmos na presença do nosso Deus. E nós vamos ver hoje, irmãos, que o primeiro ponto do nosso ser que deve ser tratado, que é a parte mais importante, que é a nossa parte espiritual, é o que há dentro do nosso coração, amém? É o que verdadeiramente deve ser tratado em primeiro lugar. Não adianta as pessoas se consertarem aparentemente, não adianta as pessoas desejarem passar uma boa impressão, se por dentro, se no coração, as pessoas estão envenenadas. Olhe para cá, por favor. Se no coração, as pessoas estão, o que o pastor falou? Envenenadas. Jesus, ele chama as pessoas para um relacionamento com Deus, mas de antemão, ele diz que o coração precisa ser limpo. Ninguém tem como se relacionar com Deus com o coração sujo. Nós vamos ver que o coração sujo, ele rompe a comunhão com Deus e muitas vezes rompe a comunhão com as pessoas. Glória a Deus. Então feche os olhos agora e peçam a Deus para limpar o coração de vocês. Lembrem-se, se há alguém que vocês estão angustiados com essa pessoa, se vocês estão magoados, talvez seja o ex-marido, talvez seja uma filha, talvez seja o neto, talvez seja o vizinho, eu não sei, mas se houver alguém, ou se houver qualquer tipo de pensamento pecaminoso, principalmente em relação a pessoas, igreja, peça a Deus para limpar. Senhor, eu não quero sentir isso contra ninguém, eu não quero sentir esse ódio, eu não quero sentir essa mágoa. Vem agora, Senhor, vem agora limpar o meu coração, porque eu também não posso me relacionar com o Senhor se eu não reconhecer o meu estado de espírito caído. Então nessa hora eu te peço perdão. Peça perdão a Deus, peça perdão a Deus, diga a Ele, perdoa-me, Senhor. Toda a igreja diga, perdoa-me, Senhor. Eu preciso que o meu coração seja limpo. O Senhor tem poder para me limpar, para me perdoar, tirar os meus pecados, desde que eu me arrependa, e eu não quero guardar nada de ruim no meu coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum sentimento de ódio contra ninguém, mas o Senhor, meu Deus, venha me capacitar a construir relacionamentos, a recuperar pessoas desviadas. Venha, Senhor, me capacitar a perdoar quando eu for ofendido e quando eu ofender, quando o mal estiver em mim, em meu coração, que eu tenha a consciência de reconhecer o meu erro o mais rápido possível, para que eu não vá a julgamento, mas que eu procure de uma forma bastante sábia e espiritual, eu procure reconciliar com o meu próximo, que eu saiba dizer não
a nenhum convite de confusão. Os convites de confusão, de problemas com as pessoas, discussões, brigas, que eu tenha a paz, a tranquilidade, a mansidão, a bondade, o amor para dizer: não, eu não quero confusão com ninguém. Eu quero entrar num acordo. Eu não quero briga. Eu não quero confusão. Ensina-me, Senhor, a ceder. Ensina-me, Senhor, a mansidão, o autocontrole, a paciência, para que eu não seja levado a julgamento, que eu saiba pedir perdão e também perdoar. Conceda-me um espírito manso, um espírito equilibrado, meu Deus, para que o meu coração esteja sempre limpo diante do Senhor e jamais a minha comunhão com o meu Deus e o meu relacionamento com as pessoas sejam quebrados. Digam amém. Digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Pode sentar. Glória a Deus. Pode sentar. Abra a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, quem achou, diga amém, diga glória a Deus. Irmãos, o capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele ensina a verdadeira vida nova. Olhe para mim agora, quem achou. Quem quiser se relacionar como membro da Igreja de Cristo, recebe uma instrução para uma vida, o que o pastor falou? Uma vida nova. Digam glória a Deus. Jesus, ele nos dá nesse sermão da montanha, prestem atenção, tudo bem, irmão? Ele nos dá, irmãos, uma orientação para que a nossa relação espiritual seja realmente espiritual. A nossa relação com as pessoas, ela seja espiritual. A nossa relação com Deus seja espiritual. Eu vou explicar isso. Glória a Deus. Ele selecionou, irmãos, leis do Antigo Testamento e interpretou para o povo. E essa interpretação, apesar de ter sido ministrada há mais de 2000 anos, ela é bastante atual e ela serve para os nossos dias, amém? Ela serve para nós. Jesus, a palavra de Jesus, ela nunca caduca. Eu acho isso muito interessante no Evangelho, que todas as vezes que nós vamos examinar a palavra de Cristo, ela é sempre atual.
A palavra de Cristo nunca fica ultrapassada. O Evangelho, ele nunca foi ultrapassado. Vão passar anos e anos até a volta de Jesus. E ninguém vai dizer assim, isso aqui já não é mais como era antes. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, presta atenção no que o pastor está falando. A mensagem do Evangelho, ela nunca vai ser ultrapassada. Ela sempre, igreja, vai estar mais atualizada do que qualquer pensamento novo que o homem possa ter. Glória a Deus. Ela se renova. Qual é o interessante da mensagem de Jesus? Ela se renova. Nós conseguimos tirar das mensagens de Jesus, coisas novas todos os dias. E Jesus pega leis do Antigo Testamento e começa a interpretar à luz de uma visão cristã. Porque quem quiser ser cristão, pega o Sermão do Monte, no capítulo 5 até o capítulo 7, leia, e você vai agir de acordo com como Jesus manda aqui nesses versículos e nesses 2 capítulos. Leia o capítulo 5 ao capítulo 7 atentamente e procure praticar, e você será um verdadeiro cristão. Amém? Pastor, eu queria aprender a ser cristão. Pegue o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como queira, e leia com bastante atenção. Ao invés de você ficar procurando assuntos lá no Velho Testamento, ao invés de você ficar procurando mistérios, leia isso aqui, porque a conduta de vida cristã está justamente no Sermão da Montanha. Glória a Deus. Um cristão verdadeiro, ele examina o Sermão da Montanha com bastante calma, ele lê devagar. Ele procura entender, ele pega uma bíbliazinha de estudo e começa a analisar cada versículo, porque é muito rico. É muito rico. E o que Jesus ressalta, o que ele enfatiza, irmãos, nesse Sermão do Monte, é justamente são as nossas intenções do coração. Por isso que o pastor pediu em oração que o Senhor limpasse o nosso coração. Mas para que o Senhor limpe o nosso coração, nós precisamos de quê? Nós precisamos reconhecer a mácula que há no nosso coração. Não adianta a pessoa resistir. Ah, pastor, eu não tenho culpa. Você não tem culpa, mas também seja o primeiro a buscar a pacificação. Você não tem culpa, mas seja o primeiro a estar disposto a recuperar uma pessoa que muitas vezes você poderia estar desprezando a amizade dela. Porque você vai falar assim, fulano não vale nada porque ele me maltratou. Amém? Você se acha cheio de razão e você se diz cristão, se acha cheio de razão e deseja o mal. Você produz dentro de você uma ira em relação a uma pessoa. E isso não é coisa de cristão. Nós cultivarmos um sentimento, irmãos, de ira, quando nós somos injustiçados. Nós temos que procurar o quê, pastor? Nós temos que procurar trazer essa pessoa, ou levar essa pessoa a uma consciência. Nós vamos, como cristãos, conquistar essa pessoa. Nós vamos trocar ideias. Nós vamos procurar chamar, considerar um diálogo que muitas vezes, o que acontece com quem está com a razão, quando a pessoa ela foi injustiçada, sabe o que ela faz? Eu não quero o quê? Eu não quero conversa. Você me ofendeu e eu não quero o quê? Eu não quero papo. Não é assim, irmã? Eu não quero papo, eu não quero que você esteja no meu ambiente, eu não quero que você entre na minha casa, mas eu pergunto, você não é cristão? Sim ou não? Quem é cristão? Então Jesus ensinou que deveremos agir de uma forma o quê?
de uma forma diferente. Digam glória a Deus. Jesus, ele faz questão, irmãos, por pior que a pessoa seja, que nós tenhamos paz com essa pessoa. Amém, irmão? E isso é uma questão de sabedoria. Já pensou se você quiser desprezar todas as pessoas que te ofendem? Não vai sobrar quem? A gente é ofendido por filho, nós somos ofendidos pela esposa, a esposa é ofendida pelo marido, o irmão é ofendido pelo irmão. Eu estou falando dos relacionamentos mais íntimos. Agora, se nós levarmos para fora, talvez seja pior ainda. Só que nós não podemos esquecer que Jesus disse que os nossos maiores inimigos seriam da onde? De dentro da nossa própria casa. Glória a Deus. As maiores ofensas, as maiores injustiças, elas seriam causadas pelas pessoas de dentro da nossa própria o quê? Então, isso tudo não quer dizer, isso tudo, essa palavra, irmãos, quando você ouve isso, não é para que você entre logo em conflito, você declare guerra às pessoas de dentro da sua casa, é para que você seja mais espiritual. E uma pessoa espiritual, ela vai ficar preparada para não permitir que o diabo leve o quê? Para que o diabo leve vantagem, para que ele alcance o propósito dele. Você, como sendo espiritual, você vai enxergar o mal antes que ele o quê? Antes que ele te atinja. Você vai prevenir, você vai evitar, você vai considerar, irmão, uma injustiça de um parente seu. Por quê? Porque é mais importante para você a relação, porque você é cristão. É mais importante a relação para você no ambiente de trabalho do que uma antipatia com uma pessoa, sim ou não? Já pensou você trabalhar num lugar que você não tem uma pessoa que você tem como desafeta, uma pessoa que você não tem um bom relacionamento? Eu não vou dizer nem o amor, não, que deveria ser amor. Como cristão, nós devemos amar o próximo, mas pelo menos um bom relacionamento. E nós temos, Jesus, ele ensina nesse capítulo 5, a partir do versículo 21, que nós devemos evitar os piores pensamentos. Porque dos piores, olhe para mim, por favor, nós devemos evitar os piores pensamentos, porque dos piores pensamentos, irmãos, vão ser geradas as piores condutas. Dos piores pensamentos, inicialmente, saem as piores palavras. Amém? E quando você profere uma palavra, você já entra em julgamento. Você, quando pensa mal, você já entra em julgamento com quem? Com Deus. E quando você fala, dependendo do que você fala, se você agride uma pessoa com palavras, você já entra em julgamento em relação às pessoas que estão à sua volta. Glória a Deus. Então nós temos que ter esse controle das nossas intenções. Isso só é possível para quem tem o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então Jesus começa a enfatizar nesse capítulo 5 as atitudes, as intenções. Ele faz uma alteração fundamental na lei. Olhe para cá, por favor, para você entender depois que a gente lê. Quando for para ler, o pastor vai falar, olha aí o versículo. Amém? Jesus, ele faz uma alteração fundamental, analisando o mal e repreendendo o mal, não quando o mal é praticado, mas quando o mal é o quê? Pensado. Tem gente que diz assim, não, mas eu não pratiquei. Mas eu o quê? Aí que está o pior. Aí já afetou o quê? Sua relação com quem?
com Deus. Você não atingiu a pessoa, mas já quebrou a sua relação com quem? É isso que nós temos que tomar cuidado. Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram em quê? Em espírito. O que é em espírito? De coração, de mente. Se a mente está suja, irmão, se a mente está guardando um sentimento ruim, um pensamento ruim, como que você vai chegar diante de Deus para adorar? E nós vamos chegar nesse ponto também. A mente suja, irmãos, o que Jesus quer ensinar à igreja hoje é que a mente suja nos separa de Deus. É uma mente que guarda pecado. É uma mente que guarda coisas ruins. É uma mente que guarda um mal, como Jesus falou, do coração do homem procedem todos os tipos de maldade. Os maus desígnios, os maus pensamentos. Jesus disse isso lá no livro de Marcos, no capítulo 7. Então, irmãos, Jesus ele repreende o mal, ele analisa o mal e ele repreende esse mal na raiz. Qual raiz, pastor? Aonde? Nos pensamentos, na intenção do coração. E cristão, na verdade, ele peca na intenção. Quando ele pratica o ato, é só o exaurimento daquilo que ele já pensou. Ele só está descarregando aquilo que o coração estava o quê? Estava cheio. Se ele se encheu de maldade, quando ele executa, mas a relação dele com Deus já tinha sido o quê? Já tinha sido quebrada, diga glória a Deus. A relação com Deus já tinha sido quebrada, irmãos. Por causa da má intenção que havia onde? No coração. E Jesus começa falando do homicídio. Os judeus, eles sabiam que matar era proibido por Deus. Amém? Eles sabiam que matar era proibido por Deus antes da lei. O homicídio não foi decretado na lei de Moisés, não. Antes da lei, em Gênesis, os judeus já sabiam que matar era proibido por Deus. Amém? A lei não tinha sido dada, mas o homicídio já era condenado. Havia pena de morte para quem assassinasse. Glória a Deus, irmãos. Já havia pena de morte para quem assassinasse. Desde o tempo de Caim, Deus falou que ele não admitia o assassinato. Ele falou também para Noé que ele não admitia o assassinato. Amém? Depois vem a lei de Moisés e confirma em Êxodo e confirma em Deuteronômio, não matarás. Diga glória a Deus. E Jesus ele faz uma emenda sem mudar o padrão de Deus. Jesus não extinguiu a condenação para os homicidas, mas ele aprofundou mais para que nós tivéssemos um pensamento, irmãos, mais profundo em relação ao ato. Antes de agir, que nós fizéssemos uma avaliação dos nossos o quê? Dos nossos pensamentos. Porque o mal, ele começa aonde, irmão? Começa aonde? No pensamento. Amém? A lei, ela fala contra a ação. Os fariseus, eles se achavam muito justos por causa das suas ações, por causa de determinadas ações, mas Jesus disse que o mal, ele começa aonde? Que vocês guardem isso. Veja como que está o pensamento de vocês, porque isso afeta a relação de vocês com quem? Talvez você ainda não tenha externado esse pensamento ruim em relação a essa pessoa. Pastor, eu não gosto de fulano, mas ele não sabe que eu não gosto dele. Só que Deus já sabe que você tem esse pensamento ruim aonde? No seu coração, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe. Ele esquadrinha o coração. Amém?
Os judeus, eles tinham os pecados listados, eles tinham as ações exteriores consideradas pecados, mas Jesus explica que o pecado, que o mal, a justiça são provenientes das intenções. Esse é o grande ensinamento que nós estamos recebendo de Deus nessa noite. Cuidado com as suas, o quê? Cuidado com as suas intenções. O que você pretende, irmã? Qual é a pretensão que tem no seu coração? Principalmente em relação ao próximo. Qual é o pensamento que você está guardando dentro de você? E Jesus, ele fala da ira. Se reportando ao homicídio, Jesus fala da ira, porque ninguém vai matar ninguém se primeiro não sentir o quê? O ódio. O desejo cheio de ódio. Digam glória a Deus. Como que está o meu coração? Essa pergunta que você deve fazer hoje para você. Como que está o meu coração em relação às pessoas? O que eu tenho pensado? Mal? Será que eu tenho guardado algum tipo de mal em relação à minha esposa? Em relação aos meus vizinhos? Em relação aos meus parentes? Será que eu tenho pensado coisas boas? Quais são as minhas intenções? Faça essa pergunta para você. Glória a Deus. Os fariseus, os judeus, achavam que o orgulho deles era porque eles não matavam. Você não precisa matar com a ação. Você já mata com o quê? Com a intenção. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso leva a uma purificação interior. Quando eu cuido dos meus o quê? Dos meus o quê, irmãos? Pensamentos. Falem, por favor. Participem da reunião. Cuidem dos seus o quê? Dos seus pensamentos. Será que eu estou mal intencionado? Será que eu estou tendo um pensamento assassino? Porque foi isso que Jesus falou. Não era só o ato, mas o pensamento já era um pensamento assassino. A ira, o ódio, expressam o pecado, antes mesmo dele ser praticado em ação, mas ele já foi praticado em pensamento. É esse relacionamento com Deus que nós temos, irmãos. Não é o relacionamento de fazer, mas antes de fazer, é o relacionamento de quê? De como pensamos. Não é a ação, mas é a intenção. Procurem sair daqui hoje, pastor, eu vou limpar o meu coração. Tem gente que fica mal intencionado com uma pessoa. Está pretendendo, está armando, está arquitetando um mal, só que ainda não cometeu e chega diante de Deus com a cara limpíssima. E é até capaz de adorar. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, o Senhor é o meu Deus, não há outro igual a ti, e papapá, pepepé, pipipi. Deus vai aceitar essa adoração? Não. Paulo disse que aquele que participar da ceia indignamente está produzindo juízo para si próprio. Cuidado com a indignidade, cuidado com a falta de responsabilidade no relacionamento com Deus. Venham, irmãos, e sejam firmes, tenham um pensamento realmente limpo, arrependido, quando de fato é necessário expressar um arrependimento. Pastor, eu pequei, então expresse seu arrependimento. Pastor, eu estou mal intencionado com uma pessoa, retire isso do seu coração. Eu ofendi uma pessoa, reconsidere a sua ofensa e vá lá e peça perdão. A pessoa me ofendeu, pastor, estou com desejo de acabar com essa pessoa. Retire isso do seu coração, procure trazer essa pessoa, levar essa pessoa a uma recuperação. Mostre a essa pessoa a sua disposição de reconciliação. Nós temos, irmãos, uma capacidade de agir nos dois pontos, nos dois polos,
tanto como ofensores como ofendidos. Você pode se arrepender como ofensor e você também pode se arrepender como ofendido. Porque geralmente a pessoa ofendida, ela se coloca numa posição de vantagem, numa posição de orgulho. Ela não abre para a negociação, ela não abre para uma reconsideração, ela não abre o diálogo porque ela se acha cheia de quê? De razão. Até mesmo a ira que ela sente, ela diz assim: eu estou certa, ou eu estou certo. Digam glória a Deus. Mas Jesus ensina que você não pode ter pensamentos assassinos. E ele começa falando, eu repito, da ira. Glória a Deus. A princípio, a ira, ela não vai provocar o mal, mas ela já é um pensamento mal que te afasta de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Amém? A ira, ela não provoca, ela não conduz ao homicídio, mas a ira é uma forma de homicídio. E é isso que Jesus nos explica aqui nessa palavra. Glória a Deus. Pastor, eu não matei, mas você pensou em matar. Eu não matei, mas você odiou extremamente. Você já começou odiando. E do ódio até você cometer o ato, não está muito longe, irmão. Não está muito longe. Jesus, ele quer uma disciplina para a igreja, sabe qual ponto? De não permitirmos que nada de ruim seja permitido aonde? No nosso quê? É isso que Jesus quer para uma igreja. Jesus quer uma igreja desarmada. Jesus quer uma igreja inteligente. Não é uma igreja pateta, não é uma pessoa pateta que finge que não está sabendo das coisas, mas é uma pessoa que esteja bastante esclarecida dos fatos, com bastante consciência das intenções da pessoa, bastante consciente da malícia, muitas vezes, que a pessoa tem em relação à nossa pessoa, mas uma pessoa, ele quer que o nosso coração esteja o quê? Limpo. Digam glória a Deus. É isso, irmãos. Isso é ouro. É ouro na vida espiritual. Uma pessoa que sabe o que a outra está intencionada a fazer, mas ao mesmo tempo o coração está o quê? O coração está limpo. Não está mal intencionado. E Jesus, ele mostra nessa palavra que a ira é uma forma de homicídio. É onde tudo começa, é a fonte do crime, ela é a fonte, ela é o início do crime, é a ira. É uma ira, irmãos, cultivada. A palavra está falando aqui de uma ira cultivada, de uma malignidade que eu alimento no meu interior. E isso não é coisa de cristão. Por mais que a pessoa seja terrível, mas você tem que procurar manter o seu coração o quê? Mantenha o seu coração limpo. Não, fulano me provocou. Sabe o que acontece? Por nós não termos desenvolvimento espiritual, as pessoas, quando elas nos atingem, logo vem aquela provocação de sentimentos ruins. E quando eu tenho oração, quando eu sou um homem de oração, um homem de meditação, pastor, eu vou meditar hoje diante de Deus, para ter autocontrole, para ter domínio próprio, para ter discernimento espiritual, quando eu estou vendo que a pessoa está mal intencionada comigo, até andando na rua. Você está andando na rua, você está observando as coisas e você está vendo as más intenções das pessoas, porque o seu nível espiritual está o quê? Está bastante elevado. Você tem uma visão espiritual desenvolvidíssima. Mas sabe por que isso? Porque você desenvolveu isso em comunhão com quem? Com Deus. Você de longe você está vendo a pessoa, a forma dela agir, o comportamento dela, a forma que ela olha para você.
Se é uma pessoa familiar, então, rapidamente você consegue discernir o que ela está preparando. Porque você é uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Porque você tem um coração limpo, então você enxerga melhor. A palavra de Deus diz que quando eu procuro enxergar os meus defeitos, quando eu procuro purificar o meu coração, eu enxergo com mais clareza. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, quando a pessoa é maliciosa, ela sempre vai atribuir a sua malícia a outra o quê? A outra pessoa. Sem ver nada, eu tiro uma conclusão apressada, precipitada, porque essa maldade verdadeiramente está no meu próprio quê? Está no meu próprio coração. Mas Jesus quer que você tenha um coração limpo. E a Bíblia diz que quem tem um coração limpo enxerga bem. A pessoa que tem um nível espiritual elevado, ela enxerga bem, ela tem visão espiritual. Ela tem entendimento, ela consegue ver profundamente as intenções das pessoas. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, não é bobo, não, é sabido. Quem tem o Espírito Santo avalia com clareza, porque enxerga com clareza, porque os olhos de Deus são luz. A Bíblia diz que se os seus olhos forem luz, todo o seu interior será o quê? Será luz. Eu estou vendo com olhos espirituais. Dentro de mim só tem luz, por quê? Porque eu estou vendo pela luz. Diga glória a Deus. E Jesus diz assim, vamos ao versículo agora. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus estava se referindo à lei. Mas qualquer que matar será réu de quê? De juízo. Amém? Qualquer que matar será julgado. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Será réu de juízo, será sujeito ao juízo, será sujeito ao conselho. Glória a Deus. Aí ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem o quê? Sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será o quê? Será réu de juízo. Olha o que Deus está falando. Se você tiver ira no seu coração, irmãos, sem juízo, sem motivo, Deus já está vendo. Diga glória a Deus. Deus já está olhando. Pastor, Deus já está olhando o meu coração porque eu estou cultivando uma maldade, eu estou alimentando uma maldade no meu coração. Amém? É igual o ciúme de um casal. O ciúme, ele vai, olha para cá. Ele começa e depois vai o quê? Ele vai o quê? Vai aumentando. Essa paixão, ela vai o quê? Essa paixão, ela vai o quê, igreja? Aumentando. Aí, quando explode, a pessoa comete o crime passional. Por isso que vocês veem muitas vezes marido matar a esposa por ciúme, e esposa matar marido, ou esposo matar amante, ou mulher matar a amante. Por quê? Por causa da paixão, por causa do ciúme. É o crime passional. Guarda o quê? Uma ira dentro de si. E essa ira causa uma explosão emocional. Amém? E vai me levar a uma ação criminosa. Mas ela começa dentro de nós. Jesus está falando. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de quê? De juízo. Digam glória a Deus. É aquela pessoa descontrolada. Pastor, me descontrolei emocionalmente. Foi um impulso. Foi uma reação inconsequente. Eu não raciocinei, eu perdi meu raciocínio.
E isso fica primeiro dentro da onde? Você guardou isso dentro de você. Por enquanto você não fez nada, você só o quê? Só o quê? Só pensou. Pensou no ciúme, pensou na raiva, encolerizado. É uma coisa bastante, é um mal bastante ativo. Mas por enquanto ele ficou só no pensamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas isso já leva você a um julgamento. Amém? Leva você a um julgamento. Glória a Deus. Jesus está falando aqui, irmãos, de ira sem motivo. É um ponto também importante da gente ressaltar. Por que ele fala ira sem motivo? Porque a maioria das pessoas que se iram, elas acham que elas têm razão de se irar. Ele não está dizendo aqui que tem motivo para que eu possa me irar. Mas a palavra de Deus ensina assim, você ser tardio em se irar. Amém? Jesus não recomenda a ira nem na hora que nós somos injustiçados. Apesar de muitas vezes, como cristãos, nós não termos ainda esse nível espiritual. Mas ele fala aqui, sem motivo, por quê? Porque eu sempre acho, na hora que eu fico com raiva de alguém, que eu tenho o quê? Que eu tenho motivo. Mas, na verdade, não existe motivo. Ele diz assim, ó, irai-vos e não o quê? Pequeis. Antes do pôr do sol, que a sua ira, ela seja liquidada. Ela não dure o dia todo. Porque senão ela vai te escravizar. A ira é uma coisa, irmãos, se nós guardarmos ela e não confrontarmos com ela, não entrarmos numa busca, pedir ajuda a Deus, ela vai nos escravizar, ela vai nos dominar. É por isso que nós estamos vendo a violência crescendo a cada dia. E Jesus fala isso aqui para a igreja. Glória a Deus. Nós temos muita facilidade de nos irarmos. E sempre achamos que estamos certos. Mas ele está dizendo aqui que essas pessoas, elas vão ser levadas a juízo, serão réus. Amém? Depois ele fala de um insulto. Olha o que ele diz depois. E qualquer que chamar seu irmão de raca, amém? Aqui já é um insulto. Aqui já é um abuso em relação, um abuso de palavras. Essa palavra quer dizer isso. Amém? Pastor, ofendeu com quê? Palavras. Ofendeu com palavras. Eu primeiro eu guardo a ira dentro de mim. Depois eu vou exponho essa ira com quê? Palavras. Já é o segundo passo de aumento de maldade. O grau de maldade é o quê? Além de eu sentir a raiva, eu falei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque, irmão, sabe o que Jesus está querendo dizer? As coisas só vão piorando quando eu não contenho o meu emocional. Quando você não contém o seu emocional, esse sentimento ruim, essa maldade que você cultivou porque você permitiu. Ah, não, pastor, mas fulano foi culpado. Mas você é cristão. E o remédio para as injustiças estão também dentro da Bíblia. A forma de agir com as injustiças que nós sofremos estão dentro da Bíblia. E uma delas é diálogo. Jesus disse que eu tenho que perdoar quantas vezes? 70 vezes? 70 vezes 7. Eu tenho que chamar o irmão
ao arrependimento, eu tenho que abrir um diálogo, proporcionar uma ponte para que essa pessoa reconheça o seu erro. E por isso eu preciso de brandura, eu preciso de mansidão, eu preciso de autocontrole. Irmãos, nós estamos falando aqui de um nível espiritual muito elevado. E uma palavra dessa aqui, muitas vezes, o pastor passa por cima, porque ela é complicada. Glória a Deus. Jesus está ensinando a igreja a conter as intenções. Pastor, eu vou segurar as minhas más intenções. Começa com a ira, depois vem um insulto, depois vem uma explosão de palavras. Eu ponho mais lenha na fogueira. Olha o que Jesus diz, para você entender a sequência aqui. Qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu no sinédrio. Aí já vai para o tribunal. Porque Jesus pregou a palavra na lei, e o sinédrio era o tribunal de justiça dos judeus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que é o sinédrio? O sinédrio é um tribunal. Toda cidade tinha um sinédrio para julgar as questões civis, amém? Civis e religiosas. O Estado não se envolvia. Você vai ser levado para onde? Para um julgamento pela lei. A pessoa ofendia com palavras, ela era levada ao sinédrio, ao tribunal. A coisa só vai complicando, irmãos. Pastor, o que é o sinédrio? É a corte, é a Suprema Corte para recurso. E tinha o sinédrio, que era também uma composição de recurso. Diga glória a Deus. Então, observe, irmãos, que a ira pecaminosa, ela é insensata. Pastor, estou descontrolado. Procure se controlar. Ah, pastor, mas eu tenho motivo. Procure se controlar mais ainda. Ah, eu tenho razão. Procure se controlar mais ainda. Digam glória a Deus. Procure ter essa habilidade de lidar com pessoas complicadas, para você não chegar a ponto de perder a linha. Amém? Procurem não perder a linha. Jesus quer que você não tome cuidado com as suas reações. Odiar alguém, o que Jesus fala, e o que a palavra fala, que odiar alguém é cometer homicídio no coração. Digam glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em 1 João 3,15, olhe para mim, por favor. 1 João 3,15, a palavra diz que qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Amém? E ele diz assim, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Porque, na verdade, Jesus quer que nós venhamos a amar os nossos irmãos. Mas se a pessoa vive de confusão, de conflito, ela é homicida. Se eu posso fazer cessar o aborrecimento, a contenda, mesmo eu sendo vítima, que eu faça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se depender de você, você vai fazer por menos. Se depender de você, você não vai confrontar. Diga glória a Deus. Isso não é covardia, mas isso é um estilo de vida cristão. Amém? Isso é uma pessoa que vive uma vida nova com Deus. Pastor, não quero problema com fulano. Fulano está me provocando, fulano me deu um prejuízo, mas eu não quero o quê? Não quero problema. Então, irmão, sabe qual é a receita melhor? É evitar o problema antes que ele aconteça. Procure ter cuidado quando vocês se relacionarem com pessoas. Cuidado com o diálogo, com filho, principalmente se o filho for rebelde. Cuidado principalmente se você for rebelde.
se você for uma pessoa difícil de lidar, porque às vezes você não se acha difícil, mas muitas vezes nós somos difíceis de lidar com as pessoas. Nós temos pavio curto. Então, peça a Deus nessa noite, hoje, Senhor, eu quero que o Senhor me dê mais um pedaço de pavio, para na hora que ele começar a queimar, ele não acabar, ele não explodir, não atingir o combustível. Glória a Deus. Jesus, ele quer que você contenha a maldade, essa ira pecaminosa. Amém? Jesus está falando aqui que nós cometemos o crime intimamente dentro de nós. Repetindo, irmãos, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, intimamente eu já cometi o crime. Intimamente, pelo meu pensamento, eu já rompi a minha comunhão com quem? Com Deus, e também rompi a comunhão com a pessoa. Porque eu estou encolerizado com a pessoa, não tem conversa mais. O relacionamento já acabou. Amém, seu Jairo? O relacionamento já acabou, por quê, pastor? Porque eu estou encolerizado, eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Amém? Eu já estou pensando, eu já estou com má intenção. Só que isso não te coloca na prisão, só que isso não te leva para o juízo do Sinédrio, mas você já entra em julgamento com quem? Você já entra em julgamento com Deus. É isso que Jesus quer que nós venhamos a entender. Só que a partir do pensamento, o mal, ele desencadeia a igreja. Eu pensei, eu vou o quê? Primeiro, depois de pensar, você vai o quê? Você vai falar. E depois de falar, você vai agredir com palavras. Primeiro você vai insultar, e depois você vai explodir com ofensas grosseiras e demonstrar o desejo de morte, de homicida que você tem. E a sua situação só vai se complicando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A partir do pensamento, desencadeia essa raiva. Amém? É um ódio, irmãos, é um ódio vingativo. E eu desejo a morte da outra pessoa. É nesse ponto que eu chego. Aí vem aqui, olha, vamos lá. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu no sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Amém? Essa palavra louco, igreja, você já está chamando a pessoa de mais do que estúpido. Essa palavra aqui quer dizer que você está desejando a morte para essa pessoa. É uma agressão muito maior do que um simples desagravo, amém? Você não é só um desacato, não, você está agredindo profundamente com palavras, como se você estivesse falando assim, eu vou te matar, você tem que morrer, você não merece viver. É como se você amaldiçoasse a pessoa. E isso na cultura judaica, nesse tempo aqui, tinha um peso muito grande. É como a calúnia, a difamação, a injúria hoje. É um nível de agressão com palavras mais elevado de acordo com o que você fala. Digam glória a Deus. E aqui fala desse agravo maior. Primeiro vem um pensamento, a ira. Depois eu vou insultar o irmão, raca, desacato, abuso. Depois eu vou chamar ele de tolo, mais do que estúpido, mas uma pessoa que deveria ser morta. Eu já estou declarando o meu desejo. Você tem que morrer.
E isso levava você para o tribunal. Diga glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, irmão, que a ira, ela é a semente do assassinato. A linguagem abusiva contém o espírito do assassinato. E a linguagem que pragueja implica o desejo. Amém? E seria como se eu tivesse consumado o fato, porque eu disse no meu coração que você morra. Às vezes as pessoas não falam com a outra. Você merece morrer. É porque o seu grau de maldade está o quê? Está bastante elevado. Só que Jesus, ele fala que cada vez que você vai aumentando a sua ira, maior é o juízo ao seu respeito. Digam glória a Deus. Primeiro eu sofro um julgamento, um juízo. Depois eu vou para o tribunal. E depois eu vou para o fogo do inferno. Olha o que ele fala. Qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo de quê? Réu do fogo do inferno. Tinha uma condenação, irmãos, que era para lançar a pessoa no fogo, de fato, de verdade. Era uma condenação da lei. A pessoa era queimada. Glória a Deus. Fora de Jerusalém tinha um vale, chamado Vale de Inom, e esse lugar era um lugar usado para queimar pessoas, condenadas por crimes graves. Tinha o apedrejamento, mas tinha também a pessoa ser queimada, condenada a ser queimada. Diga glória a Deus. E Jesus ele teve que expor isso aqui, porque ele estava falando também da lei. Agora, como que nós vamos solucionar isso, pastor? Você deve confessar a ira diante de quem? Diante de Deus. Você tem que confessar a ira da mesma maneira, porque a ira é pecado. Eu tenho que tirar isso do meu coração. Sabe por quê, irmão? Porque o pior de tudo, quem fica preso é você. O mais prejudicado é quem está irado. O mais prejudicado, pastor, estou com a raiva dessas pessoas. Eu quero matar essas pessoas. Só que o mais prejudicado é quem? É você mesmo. O mais prejudicado é você. Quem está estourado espiritualmente é você. Quem está estourado emocionalmente é você. Quem está envenenado é você. Você não tem capacidade de raciocinar. Você, porque a pessoa, quando ela está irada, ela perde também a capacidade de quê? De raciocínio. Tamanha é a confusão, tamanha é esse estresse emocional que a pessoa não tem como raciocinar. Digam glória a Deus. Então eu tenho que confessar a ira honestamente. Eu tenho que reparar o dano. Aí ele diz assim, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua o quê? Tua oferta. Só que você hoje chega diante do altar, não é a oferta de dinheiro. A oferta que nós apresentamos hoje é a oferta dos nossos lábios. É a adoração dos nossos lábios. É a adoração em espírito, é a adoração em verdade. Aí eu pergunto, como que uma pessoa com um coração cheio de malícia, cheio de maldade, vai ter condições de fazer uma adoração? Uma oferta de adoração, se ela está envenenada. É isso que Jesus está querendo falar aqui. E Paulo falou sobre isso. Como que você vai participar de uma comunhão com Jesus indignamente? Lá em 1 Coríntios 11, ele falou isso. Você vai trazer condenação para si mesmo, juízo para si mesmo, por causa da sua leviandade, por causa da sua falta de responsabilidade. Então, se vocês guardarem maldade no coração, a adoração de vocês a Deus, ela não está sendo aceita. Domingo, nós temos aqui a consagração da igreja.
Quem estiver com o coração podre, não vai poder passar no altar. Quem está com o coração envenenado, não pode cear. Nesse ponto, eu digo que você não pode cear. Agora, se você tiver com a consciência limpa com Deus, que você coma do pão e beba do cálice. Então, façam esse exame, pastor, como que eu estou espiritualmente? Amém? Se você não procurar conter essa cólera, você vai continuar escravo dela e você vai continuar se condenando a uma prisão. Essa raiva ela tem que sair. Essa mágoa tem que sair, esse ressentimento tem que sair, essa cisma tem que sair. Porque ela compromete primeiro a sua relação com quem? E depois pode te comprometer também em relação ao juízo pelas consequências dos seus atos. Sim ou não? Cuidado com as consequências dos atos, porque o pensamento ruim já está dentro do coração. Por isso que Deus chamou Caim, igreja, e disse assim: por que o seu semblante está caído? Amém? Deus chamou Caim a uma reflexão do estado dele. Você está pensando coisa ruim. E isso vai ser contra você. Os seus pensamentos, Caim, os pensamentos ruins que você está guardando no seu coração, vão ser contra você. Ele já estava, igreja, com a intenção de matar quem? De matar Abel. Mas só que Deus viu, Deus chamou a atenção dele. Você está com o semblante caído. O pecado jaz à porta. O seu pensamento, Caim, vai ser contra você mesmo. Você tem que dominar o seu pensamento. É justamente o que Jesus está ensinando aqui. Deus falou com Caim, lá em Gênesis, e Jesus está falando aqui no Novo Testamento, ensinando uma conotação aqui de um coração cristão, de uma pessoa que tem vida com Deus. Esse ensinamento aqui foi trazido para o Novo Testamento, apesar de ter sido pregado no Velho, mas é a intenção de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele fala assim, olha, deixa ali, diante do altar, tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. No 25 ele diz, concilia-te o quê? Concilia-te o quê, irmã? Depressa. Irmãos, quando tem problema com as pessoas, independente de você ser vítima ou ser o ofensor, reconcilia depressa, para que a paz volte a imperar no seu ambiente. Evitem problema por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de ofensa, por causa de seja o que for. Abram mão antes que o prejuízo seja o quê? Seja o quê, irmão? Antes que o prejuízo aumente. Eu vou receber de qualquer maneira. Vai receber de qualquer maneira? Vou. Eu vou receber, você não podia me dar essa volta. Meu irmão, eu vou voltar aqui dia tal. Já está com o pensamento, já falou. Não só pensou, não, já falou. Só falta executar. Já ofendeu. E talvez tenha ofendido já dizendo a intenção. Se você não me pagar, você vai ver o que vai acontecer. Precisa falar mais alguma coisa? Para quem sabe ler o quê? Um pingo é letra. Nós temos que evitar confusão, irmãos. Pastor, mas eu não fui o culpado. Saia dessa numa boa. Procure sair sem arranhar o seu espírito, mais do que já está arranhado. Procure sair sem quebrar sua comunhão com quem? Com Deus. Procure sair sem ser levado a juízo. Esse é sabido. Eu fui na audiência anteontem como testemunho, chamei os dois e falei que façam um acordo.
porque isso aqui, esse problema não está sendo bom nem para um nem para outro. Faça um acordo. Eu estou aqui como testemunha, mas eu prefiro chamar vocês dois aqui e dizer, faça um acordo. Amém? E tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Porque esse sentimento ruim, ele nos condena a uma prisão. O mandamento de Jesus é perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar. É porque você não quer perdoar, mas o mandamento de Jesus é o quê? O mandamento de Jesus é perdoar. Por que perdoar, pastor? Porque perdoar é o meio mais eficaz, mais rápido de restauração. Ah, mas eu tomei prejuízo. E vai aumentar mais ainda o prejuízo, com esse pensamento que você está, com esse mal que você está no seu coração, com essa intenção que você está carregando no seu coração, o prejuízo vai o quê? Ah, essa mulher me traiu, me chifrou. Ah, eu vou matar, vou fazer, vou acontecer. Vai aumentar o quê? Vai aumentar o chifre? Não, o prejuízo. Glória a Deus. É isso, irmãos. Vai complicar mais ainda. Ah, o senhor está rindo que o senhor nunca levou chifre. Mas vai complicar mais. Ao invés de nós cortarmos o mal, nós vamos alimentar o mal. Ah, mas eu tenho razão. Mas Jesus falou, às vezes você pensa que você tem razão. Às vezes você está sofrendo consequências da sua facilidade, da sua falta de cuidado, falta de providência. Ah, eu emprestei meu cartão de crédito. Ah, eu fui lá na loja e assinei como avalista. Eu fui no banco e paguei um dinheiro emprestado. Aí depois quer dizer que tem o quê? Eu tenho razão, mas a palavra de Deus diz o quê? Para você não ser fiador de ninguém. É melhor você dar do que emprestar. Para depois não criar o diabo, não armar um circo para criar o problema. Irmãos, Jesus está valorizando aqui os relacionamentos. Jesus valoriza o relacionamento, que o cristão ele tem que valorizar as pontes de relacionamento. O que eu aprendo nessa palavra aqui, que Jesus não quer que nós tenhamos desafetos, mas que nós devemos conciliar. E eu aprendi isso aqui, irmãos. Eu aprendi isso aqui. Muitas vezes o dinheiro é para pagar, para não ter confusão. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas você não quer perder. Eu não perco por nada. Aquele dinheiro já se tornou maldito pelo problema que ele está causando, mas você quer ele de qualquer maneira. Não, eu quero de qualquer maneira. Nem que custe a minha paz, nem que custe a minha liberdade, mas eu vou correr atrás do prejuízo. É assim que as pessoas falam, vou correr atrás do prejuízo, irmão. E nessa de correr atrás do prejuízo, você perde muito o quê? Você perde muito? Muito mais, que o prejuízo aumenta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí olha o que Jesus fala, no 25. Concilia-te depressa com o teu o quê? Jesus está falando para você brigar com o seu adversário? Olha que sabedoria do mestre, do nosso mestre. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, ou seja, enquanto vocês ainda não chegaram em juízo. Enquanto vocês não chegaram ainda em julgamento. Enquanto vocês ainda não chegaram diante de um tribunal, porque aí ninguém tem diálogo mais. Há uma condição ainda de dialogar, é justamente esse caminho. Há uma condição ainda, pastor, de nós conversarmos, de nós chegarmos a uma conclusão. Vamos evitar o litígio. Jesus aqui está dando um alerta contra o espírito litigioso. E o problema nosso, irmãos, é uma relutância de não querermos acordo. Não, eu não quero acordo. Eu insisto em dizer que eu não quero o quê? Eu não quero acordo. Eu não vou conciliar. Só que a sabedoria é você conciliar. Eu não admito a minha culpa, eu estou certo. Mas eu errei, sabe por quê? Porque eu confiei.
foi uma coisa subjetiva, mas você tem que admitir. Você confiou, você facilitou, você foi longe demais. E agora você está pagando o preço por causa disso. Então Jesus, sabiamente, ele diz assim, olha, concilia-te com seu adversário. Enquanto vocês estão no caminho, enquanto ainda não tem justiça, enquanto ainda a coisa não chegou no extremo. Aí ele diz assim, para que não aconteça que o adversário te entregue a quem? Te entregue a quem? Vocês sabem ler ou não? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. E o juiz te entregue a quem? Ao oficial e te encerre aonde? Na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Digam glória a Deus. Era a moeda da época, era a menor moeda daquela época. Você vai pagar nem que seja o último se fosse falar hoje, seria o quê? O último sem o quê? O último centavo. Você não vai deixar de pagar nenhum o quê? Porque a situação chegou num ponto, irmãos, que não tem mais volta. Você antes poderia perder a metade, mas agora você vai perder o quê? Você vai perder tudo porque você não quis reconciliar. Você muitas vezes se achando cheio de razão, você perdeu a causa e perdeu mais do que você poderia perder. Você perdeu mais porque você foi duro em reconciliar, você foi duro em fazer um acordo, você não quis fazer um acordo, então você vai perder o quê? Vai perder tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Fecha a Bíblia.